O Ju está perguntando a diferença entre adolescentes e jovens adultos. Qual a diferença entre esses dois públicos? Adolescente é um pouco largo demais, né? É uma abordagem grande. Mas imagina-se assim, uma pessoa de 15, 16, 17 anos. Tudo bem que você pode dizer, mas 13 anos não é adolescente? Depende do que você está usando como definição. Então, na verdade, é melhor sempre pensar assim de 2 em 2 anos como público-alvo, tá? Eu escrevo para pessoas de 15 e 16 e não adolescentes. Mas tá bom, o mercado diz, obras para adolescentes são obras imaginadas para pessoas de até 18 anos que ainda estão na escola. É isso. E jovem adulto? Jovem adulto é imaginado para pessoas que não estão mais necessariamente na escola obrigatória. Talvez estejam fazendo faculdade, talvez não. Talvez estejam trabalhando, talvez não, mas tem ainda uma cabeça próxima dos adolescentes. Então, foi uma categoria que foi criada recentemente, tá? Não existia, antes era adolescente e adulto. Foi criada essa categoria jovem adulto, mais ou menos faz uns 10, 15 anos, para essa pessoa, ela tem a cabeça, então ela ainda se interessa pelos heróis da Marvel, ela faz coleção de sei lá, bonequinhos ou carrinhos, ela se preocupa, é um tipo de pessoa ainda muito presa no universo adolescente, mas já não é uma pessoa que está na escola. E talvez é uma pessoa que tem já uma vida sexual ativa. Então, é um intermediário, criar um intermediário entre o adolescente e o adulto, justamente porque a sociedade apresenta essa categoria, né? São as pessoas que não saem de casa dos pais, ainda moram com eles, às vezes não têm renda própria, mas já têm ideias como adultos, quer dizer, é um intermediário. E existe uma série de obras dirigidas a essas pessoas, muitas mesmo, são consumidoras de ícones culturais. Então, a gente que é fã disso ou daquilo, é fã convicto, conhece a obra inteira de X ou Y e tal. É uma categoria interessante para você se dirigir como público-alvo, só que você tem que conhecer bem. Vejamos se concordamos. Tenho percebido que jovens, ao escreverem contos, perdem-se reflexões às custas da trama. Comodismo amador ou uma geração clariciana? Você está sendo ácido aí, né, amor? Mas, André, eu não diria que isso é problema de jovens, eu diria que isso é problema de muita gente, que é sempre bom lembrar essa história de público, né? A gente tem que lembrar que um livro, uma história, é uma conversa com alguém. E nessa conversa a gente tem que ser interessante. Então, ainda que a gente ache a própria vida nossa maravilhosamente, incrivelmente interessante, e a gente foi feito, o nosso cérebro é montado assim, né? O nosso cérebro, ele tem um desequilíbrio de achar que nós somos, de fato, a pessoa mais interessante do universo. Mas a outra parte do cérebro que consegue pensar um pouquinho, ela leva, não, pera, não é bem assim. Eu tenho esse sentimento, mas ele não é verdadeiro. Então, né, o bom escritor, ele lembra que tem quem está lendo. Então, mesmo que você vá falar daquilo que é sumamente importante para você, você tem que falar de uma forma que seja interessante para o outro, senão não rola. Ou seja, você tem que contar uma história. Essa história tem que ter uma trama, tem que acontecer alguma coisa, tem que ter conflito, tem que ter resolução desse conflito, tem que ter isso. Se não tiver, é só, né, ruminações dificilmente interessam. Então, eu diria, muita gente, jovens e velhos, esquecem disso, que para escrever, a gente escreve para o outro, tem que ter uma história.